mostrar a Tua verdade, a Tua pessoa, nos dá luz para o nosso caminho, Senhor, esperança, ó Deus, para que nós cheguemos no final, ó Deus, na Tua presença, que o nosso final não seja como o do rei Joás, que começou bem, mas terminou longe de Ti, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós estamos no final da história de Joás, estamos nos baseando mais no relato de 2 Crônicas 24. E esse resumo aqui é mais para a gente guardar todos os passos, a maioria disso aqui, praticamente tudo aqui nós já falamos, nós estamos aqui no último ponto 7, mas é mais para a gente poder guardar com mais facilidade essa progressão, essa história de Joás é uma coisa que aconteceu com várias outras pessoas, em várias outras épocas, mas é mais ou menos um padrão daquilo que acontece quando nós nos afastamos de Deus, quando o povo como todo, quando alguém individualmente se afasta de Deus. Então vou passar por esses pontos para a gente ficar um pouco mais contextualizado. Seguindo isso aqui está acompanhando a ordem de 2 Crônicas 24, a partir do versículo 17, que a gente tem visto nas últimas aulas. Então, essa é a segunda parte da vida de Joás, depois que Joiada morreu, e que então chegaram os príncipes, os líderes de Judá, e conversaram com o rei e o induziram a deixar o Senhor e se afastar de Deus e ficar na idolatria. Então, nesse caso, nem sempre vem por influência de outros, mas nesse caso nós vamos ver 3 reis, como eu tenho mencionado, tem 3 reis na sequência da história aqui, que começaram bem e terminaram mal. Então isso é uma coisa que com certeza Deus quer mostrar para nós, esse perigo de começar bem e terminar mal, e o que leva, por que esses 3 reis, cada um teve uma história um pouco diferente. Então o que leva uma pessoa que começa a andar nos caminhos de Deus a se afastar e terminar mal, né? Uma pessoa começar mal e terminar bem é um padrão que a gente conhece mais, né? A pessoa está vivendo longe de Deus e Deus o alcança, a pessoa se arrepende, a pessoa muda de vida e começa a servir a Deus. Agora, a pessoa que começa bem e termina mal é uma coisa muito preocupante, e a gente está tentando vamos ver, né, na vida de cada um, os fatores que levaram para isso, né? Só para pensar um pouquinho mais na frente, que nós estamos falando sobre isso, Uzias, que é o terceiro rei nessa sequência, Uzias, ele se afastou de Deus por causa do orgulho, e isso muitas vezes é citado, né? A pessoa começa bem, está servindo a Deus, Deus abençoa, mas a pessoa até no sucesso espiritual, até no sucesso, vamos dizer assim, de ministério, dos caminhos de Deus, a pessoa se envaidece, se exalta e começa a se afastar de Deus por causa do orgulho. Mas nesse caso foi por causa de influência, né? Aí entra talvez o desejo de ser popular, talvez, né, no caso de Joás, o desejo de manter o controle. Puxa, todo mundo tá contra, se eu ficar fiel a Deus, eu vou perder controle das pessoas, sei lá. A Bíblia não fala assim o que passou no coração de Joás, mas foram os conselhos, influência errada. Aí o segundo passo, no versículo 18, foi que eles deixaram a casa de Deus. Isso é uma coisa literal, eles deixaram de adorar a Deus naquele lugar, no templo,
mas obviamente isso fala não de frequência a um lugar físico só, né? Mas isso fala da adoração, fala de ser fiel a Deus, refere a toda a fidelidade de servir ao Senhor com integridade e de adorar ao Senhor. E passaram para a idolatria, que a pessoa sempre, assim, é interessante que a pessoa hoje, né, nos tempos antigos, pelo menos, a gente não tem notícia de ateísmo, né? Ou a pessoa era fiel a Deus ou servia outros deuses, né? Hoje nós temos essa opção, entre aspas, que é de não aceitar Deus e de falar, não vou servir outro Deus, eu não acredito que exista Deus. Mas como nós sabemos que a idolatria é muito mais sutil do que ter uma outra crença, ter um ídolo, uma imagem, uma coisa assim, nós sabemos que a idolatria é muito, assim, no sentido real, é aquilo que ocupa o lugar de Deus, e é impossível a pessoa humana, nós somos criados com essa necessidade, nós somos criados com a imagem de Deus. Existe, como muitas pessoas falam, existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Então, quando a pessoa abandona Deus, ela vai tentar preencher isso com alguma outra coisa. Ela vai tentar preencher isso com... até pode dizer, não, eu não acredito que exista Deus, mas a pessoa sempre vai adorar alguma coisa, existe algo, e na verdade o maior ídolo que existe somos nós mesmos, né? O egoísmo, o prazer próprio. Então, e mesmo naquela época, a idolatria é difícil, a gente não tem como, assim, como saber o que as pessoas naquela época, essas pessoas da nação de Israel, essas pessoas que tiveram experiência com Deus, o que elas acreditavam de fato quando eles abandonavam Deus? Será que elas acreditavam em Baal? Será que elas acreditavam na realidade? Ou isso era simplesmente um pretexto, assim, estão abandonando Deus? E a gente até vê nas histórias, por exemplo, de Acabe, que servia a Baal junto com Jezabel, mas ele falava sempre em Deus, né? E os filhos deles tinham o nome de Deus, de Jeová, no nome dos filhos. Então, na verdade, era um abandono de realmente se submeter a Deus, e a idolatria dava licença, dava liberdade para fazer o que a própria pessoa queria. Bom, então, esse aqui eu só queria que vocês vissem essa sequência, o que acontece quando nós que estamos em aliança com Deus, nesse caso aqui é o povo de Israel, mas quando nós temos uma aliança com Deus, o que acontece quando nós começamos a nos afastar de Deus? Então a primeira coisa, é lógico que isso vai, a maneira de Deus trazer advertência, hoje ele nem sempre... né, até seria mais claro, né, se ele fizesse assim, né, mas nem sempre ele vai mandar um profeta para falar conosco. Olha, eu sou um profeta de Deus e eu vim trazer um recado de Deus, né? Nem sempre é tão claro assim. Por isso que eu pus aqui Escrituras e Voz do Espírito. Até a gente deu uma olhadinha no livro de Hebreus, em todo o Novo Testamento. 1 João, por exemplo, assim, vocês não precisam de que alguém vos ensine, porque vocês têm a voz do Espírito no seu interior que ensina o que vocês devem fazer. Então, mas naquele tempo era quase sempre através de um profeta. Deus mandava um mensageiro, ele incomodava, ele falava com alguém, falava assim, vai falar com o meu povo. Então tinha advertências, aqui eu pus singular, mas assim, eram advertências, plural. Deus dava várias advertências para o povo. Mas hoje nós temos muito mais, a Escritura muito mais completa do que naquele tempo, e nós temos a nova aliança, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa que mexe com a gente, que entristece, que faz a gente ficar perturbado. Às vezes você não sabe por quê, às vezes você não tem uma explicação, por que eu estou chateado, por que eu estou mal, por que alguma coisa está me incomodando, e é o Espírito de Deus que está tentando falar conosco. Então, essa
insistência de Deus, de vez após vez, falar alguma coisa, né, acender uma luz vermelha dentro da gente. Isso aqui está errado, você está seguindo uma coisa errada. O Novo Testamento fala muito assim da paz de Deus, que é o árbitro no nosso coração. Eu nunca me esqueço, né, de uma explicação, de uma mensagem que o pregador fala assim: o árbitro, né, no nosso coração é o juiz que apita, e o que ele apita, aquele apito que para o jogo porque houve uma falta, o que ele apita? É a falta de paz no nosso coração. Então, como as coisas para nós somos sujeitos a várias influências, não é toda a falta de paz que o Espírito Santo está falando, mas pode ser. Então, a falta de paz incomodar, Deus assim não deixando a gente ficar em paz dentro de uma certa situação, é uma das formas de Deus advertir. As Escrituras, outras pessoas, Deus usa outras pessoas, enfim, Deus tem várias maneiras. Deus pode até usar um sonho, enfim, Deus pode usar vários instrumentos para advertir. Então isso aqui é um processo de Deus, e Deus é muito fiel. Eu vejo esse padrão em toda a palavra, muito claro de que Deus não, ele já advertiu antes. Ele não teria necessidade moral de, quando a gente está se afastando dele, de ficar chamando, volta, você está errado. Ele não teria, porque ele já mostrou antes. Mas ele faz isso porque ele nos ama, porque ele não quer. Isso é muito importante a gente entender. Uma imagem de Deus verdadeira não é um Deus que gosta de juízo, não é um Deus que tem prazer em julgar quando nós erramos. Ele tem muito desejo, ele faz tudo possível para que não seja necessário ele usar juízo, ok? Só que aqui, no versículo, aqui eu só quero que vocês vejam que tudo isso aqui é a sequência que está aqui em 2 Crônicas. Então, versículo 24, 19. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor. O profeta vem, não é só para falar assim, vocês vão ser julgados, e Deus vai julgar, e Deus gosta de julgar. Não, não é nada disso. Deus pode julgar se vocês não ouvirem a sua voz. O objetivo da advertência e o objetivo das primeiras medidas de juízo, da ira de Deus, são sempre para trazer de volta. É o que nós chamamos de juízo redentor, juízo de correção. Para que os pais disciplinam os filhos? Se é que ainda disciplinam, né? Para que os pais disciplinam os filhos? Para que, né, eles podem infligir uma dor, eles podem infligir uma proibição, eles podem usar uma medida que vai causar desgosto para o filho. Mas por quê? Para que o filho aprenda e não faça aquilo mais, para que ele ande nos caminhos, né? Por exemplo, uma criança pequena põe o dedo na tomada, então o pai vai disciplinar, vai bater na mão do filho para que o filho não se machuque ou talvez até morra, para não atravessar a rua e enfrente perigo. Então, todas as disciplinas de Deus são para correção, são para redenção. Só que aqui ele fala, embora tenha protestado contra eles, não deram ouvidos. Então, aqui no meio dessa sequência, você tem passos progressivos de se afastar de Deus. Primeiro passo, escutar alguma influência errada, um conselho, uma influência errada. Segundo passo, abandono dos caminhos de Deus e substituindo Deus por outra coisa na nossa vida. Agora, aí junto com esses passos, Deus está procurando trazer de volta. Então, advertência. Só que aqui, número 4, há um terceiro passo de afastamento. É número 4, mas de afastamentos aqui é o terceiro, né? O terceiro passo de afastamento, que é endurecimento.
todas as vezes, isso é um princípio muito importante, é simples, acho que todo mundo sabe, mas a gente precisa guardar isso. Todas as vezes que vem uma advertência, um alerta, uma voz de Deus, não faça, não se afaste, não me abandone, não deixe os meus caminhos. Todas as vezes que vem alguma coisa de Deus, pode ser pela palavra, pode ser conselho de pais, de amigos, de irmãos, todas as vezes que vem alguma coisa de Deus e a gente não escuta, que a gente não vou, não quero, não vou escutar, isso resulta num processo de endurecimento. O que é endurecimento? O endurecimento é algo quando você, por sua decisão, você fala, não quero, não vou, você se torna menos capaz de ouvir da próxima vez, porque Deus vai continuar advertindo. Deus não desistiu de você, mas todas as vezes que você fala não, você está num processo não irreversível, mas que pode chegar a ser irreversível, ok? Que esse processo, existe um processo de afastamento de Deus. Deus está em todos os momentos puxando de volta, volta, não se afaste de mim. Mas cada vez que você fala não, ou que você ignora, né, aquela ideia da consciência, né? Durante um tempo a consciência vai acusando. Opa, não, está errado. Depois de um tempo, a pessoa, olha, isso é uma coisa incrível e pode acontecer com qualquer um de nós. Depois de um tempo, a consciência não fala mais nada. E você se sente bem com algo que antes você não se sentia bem. Então, esse é um processo de endurecimento, né? De não ouvir a voz de Deus. Por isso, aqueles textos que a gente até leu algumas, né, em Jeremias, os profetas, quando os profetas falavam, o que eles diziam? Vocês não estão oferecendo sacrifícios. Não falava isso. Vocês não estão guardando o sábado. Às vezes falava sobre isso como uma consequência, mas sempre o que Deus falava pelos profetas, ele podia até enumerar as coisas que as pessoas estavam fazendo de se afastar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, mas ele sempre falava, e aquele texto principal que eu li para vocês em Jeremias 7, ele fala assim: quando eu fiz aliança com vocês, a primeira coisa que eu falei não foi sobre sacrifícios, ou seja, não foi sobre ritos ou formas de servir a Deus. A primeira coisa que eu disse para vocês é: ouça a minha voz. Eu quero pessoas sensíveis, eu quero relacionamento, eu quero amigos, eu quero estar próximo, porque essa é a condição de tudo. Se você está próximo a Deus, todas as coisas que Deus quer na sua vida, Ele vai falando. Então, se você escuta a voz de Deus, você tem relacionamento com Ele. E quando você recusa a voz de Deus, existe um processo inverso que torna você cada vez mais endurecido, mais difícil de ouvir a voz de Deus, e essa é a condição grande, principal e essencial para ser povo de Deus: ouvir a voz de Deus. Nós, como povo, todos nós, podemos fazer tudo certo. Podemos fazer orações, podemos ler a Bíblia, podemos dar o dízimo, podemos frequentar cultos, podemos até evangelizar, podemos fazer todas as coisas que a gente pensa que fazem parte da vida cristã. Se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus, se nós não formos sensíveis ao Espírito Santo, nós estamos num processo de afastamento. Afastamento de Deus é não ouvir a voz de Deus, ok? Aí, número 5, veio o aviso mais forte. Nesse caso, o que era o aviso mais forte? Isso pode ser, às vezes o aviso mais forte já entra no juízo. Mas nesse caso aqui foi Zacarias, o filho do sacerdote, que
pelo menos no relato aqui, porque ele fala assim: Deus mandou vários profetas, e apesar dos profetas protestarem, eles não ouviram. Aí diz que Deus mandou, o Espírito Santo veio sobre Zacarias. Claro que ele veio sobre os outros profetas também, mas a ideia aqui é que Zacarias realmente ele recebeu uma unção, uma comissão mais forte de Deus. Então o tom da advertência subiu. Houve uma coisa assim, e essa palavra, porque antes a impressão que você tem quando lê assim: Deus mandou vários profetas, mas eles não escutaram. A impressão é que, apesar de ser uma palavra de Deus, as pessoas não estavam se incomodando. Deus mandava, mas eles não escutavam. E quando Zacarias, por isso eu digo assim, houve um aumento de tom, de intensidade. Então, nesse caso de Zacarias, a unção foi mais forte, o tom de Deus foi mais forte, e isso incomodou mais os ouvintes. Então, poderia ter trazido um efeito positivo, mas nesse caso eles estavam se endurecendo, então houve uma reação negativa, né? Mas muitas vezes, quando o Espírito Santo vem de uma forma mais forte, pelo menos algumas pessoas vão ser tocadas por Deus, e aquilo vai acordar. Então há um processo de endurecimento, e Deus precisa usar outros recursos para que haja um efeito. Porque se ele continuar só falando a mesma coisa do mesmo jeito, é como os pais que às vezes falam todo dia a mesma coisa, né? Dá um conselho, faz isso, o filho vai acostumando, daí a pouco o filho nem está escutando mais. É o sermão que eu sempre escuto. Então Deus, ele sabe que chega um momento, né? Ele vai divertir, ele tenta um jeito mais suave, mas ele tem que aumentar o tom. Então ele aumentou o tom com Zacarias, aquilo incomodou. Você sente mais ou menos o mesmo ambiente com Estevão, né? Em Atos 7, né? Quando Estevão falou tudo aquilo para os sacerdotes, aquilo ali incomodou, aquilo ali deixou eles muito bravos. Por quê? Porque houve uma unção mais forte, houve um momento de Deus muito presente naquela pregação de Estevão, e aquilo trouxe uma reação contrária. Então aí houve, número 6, houve uma rejeição. Essa rejeição pode se transformar, pode se traduzir ou em perseguição, ou no caso de Zacarias, eles mataram mesmo, né, o filho do sacerdote. Então foi aquilo que Jesus se referiu, né, a esse momento em que eles mataram. Não temos, né, porque lembrando, eu li o texto, né, na aula passada, em que Jesus, falando com os fariseus, ele fala: vocês falam que não seriam como os seus antepassados que mataram os profetas, que vocês são aqueles que fazem os túmulos, vocês são aqueles que honram os profetas que foram mortos, mas vocês vão fazer a mesma coisa. Jesus disse: eu vou mandar para vocês apóstolos e profetas, e vocês vão perseguir alguns, e alguns vocês vão chegar a matar. Então ele disse que todo o sangue, desde Abel até Zacarias. Agora, quando você pensa na história do povo de Israel, não tem muitos casos de morte de profetas, pelo menos registrados. Não tem muitos casos, né? Tem aquele caso de uma pessoa não muito conhecida em Jeremias 26, tem esse caso aqui de Zacarias, que nós estamos vendo aqui. Não houve muitos casos, né? Jezabel matou um monte de profetas, mas é um contexto um pouquinho diferente, né? Ela estava ali em Israel, mas nem era do povo de Deus. Mas enfim, não temos muitas histórias específicas de morte de profetas, né? Mas no caso assim, da igreja primitiva, depois que nessa geração que Jesus falou: vocês vão preencher o cálice, vocês vão preencher a medida, e sobre vocês vem todo o juízo que está sendo acumulado. Então isso que a gente falou na aula passada, fazendo um paralelo. Na geração de Jesus,
houve uma consumação. Tudo que vinha acontecendo nas gerações anteriores, todo esse sistema, esse espírito de rejeição de Deus, esse espírito, esse sistema contrário que se instala dentro do povo de Deus. Nosso maior inimigo não é de fora. Nosso maior inimigo não é o Estado Islâmico. Nosso maior inimigo é de dentro de nós, do nosso meio, do nosso coração, aquilo que pode acontecer com a gente mesmo. Porque Deus permitiu, como nós vamos ver aqui, Deus permitiu o juízo vindo de fora por causa do que tinha acontecido de dentro, ok? Então, então a geração de Jesus, a geração da primeira vinda, eles mataram Jesus, mas não só Jesus. Deus continuou dando chance para a nação de Israel, continuou mandando apóstolos, profetas, pessoas que avisavam, pessoas que falavam com eles, e eles continuaram rejeitando. Então, esse é um processo de rejeição. Esse passo aqui é muito sério, quando as pessoas começam não só a não ouvir Deus, mas a perseguir, a combater, a atacar aquilo que Deus está fazendo. Ok, então, voltando para o versículo 18 aqui, lembrando então que na sequência do versículo, ele fala que eles abandonaram a casa de Deus, e aí fala que veio grande ira, no versículo 18. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Mas eu estou mostrando que essa ira não veio aqui, depois do número 2, como está na sequência. Ele fala assim, por isso veio grande ira. Aí ele volta e fala assim, mas espera aí, antes de vir a grande ira, aconteceu tudo isso aqui. Certo? Então eu queria que vocês vissem essa sequência. Deus vai julgar a quebra de aliança, a infidelidade de aliança com Ele, mas Ele dá muitas chances. Ele insiste, Ele fala, Ele faz todas as coisas possíveis para que não seja necessário. E quando Ele começa a julgar, também não é definitivo, não é de uma vez. Então, isso que nós vamos ver hoje. Vamos ler aqui, então, esse aqui, o número 7, é o que Deus fez, nesse caso aqui, de Joás, o que Deus fez para julgar a infidelidade deles. Então, aqui nós temos os dois relatos, tem de 2 Reis e 2 Crônicas. Então, marque, né, esse texto aqui de Crônicas, mas nós vamos voltar para 2 Reis só um minuto para ver que os relatos são um pouquinho diferentes e complementares, né? O que fala em um não fala no outro. Em 2 Reis não fala da morte de Zacarias, nem fala a respeito disso, mas ele vai falar sobre algumas das consequências que aconteceram por causa da infidelidade do povo de Israel. Então é 2 Reis 12, versículo 17. 2 Reis 12, 17. Nessa época subiu Azael. Quem se lembra de Azael? Azael foi aquele que foi ungido pelo profeta Eliseu, né, como parte do que Deus iria fazer para julgar a nação de Israel, aquelas 10 tribos. Mas agora nós vamos ver que Azael também vai afetar em parte, ele não vai mexer muito, mas ele vai afetar em parte Judá também. Nessa época subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate. É sempre bom, a gente precisa guardar mais ou menos a visualização do mapa. Quem está acostumado a ver o mapa hoje, né, nós temos a nação de Israel lá tudo dividido, tem uma faixa, né, de Israel que fica entre duas partes. Nem estou falando sobre, né, Israel é cercado por nações árabes,
Então tem a Síria, o Líbano no norte, tem Jordânia do lado leste, né? Tem o Egito no sul, mas dentro da terra de Israel, da terra de Palestina, Israel é dividido entre aquilo que pertence ao povo de Israel, os judeus, e aquilo que é dos palestinos. Então hoje tem o que é chamada faixa de Gaza, que é um nome bíblico, né, que era a parte, mais ou menos corresponde à parte que era controlada pelos filisteus. E essa cidade de Gate era uma das cidades dos filisteus, e é uma das partes, essa faixa de Gaza, prática assim, quando Davi e Salomão reinaram, eles controlavam essa área, mas foi uma parte que nunca foi bem integrado, né, com a nação de Israel, sempre foi meio à parte, né? Assim como a parte que hoje é Jordânia, tinha as 2,5 tribos lá, mas sempre tinha também na parte do sul os moabitas e tal, então sempre tinha a proximidade de outros povos. Então ele pelejou contra Gate e tomou. Então ele estava muito perto. Gate fica mais para o sul, mais perto de Judá, e então dali ele tinha um caminho mais ou menos aberto para chegar a Jerusalém. Então aí diz, Azael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Versículo 18: mas Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam consagrado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Azael, rei da Síria, que então se retirou de Jerusalém. Ok? Então essa aqui na verdade é a letra B aqui. A gente não sabe bem a sequência dos eventos, mas eu coloquei letra B aqui, mas poderia ser invertida essa ordem, né? Talvez isso foi uma coisa que aconteceu primeiro, não dá para saber, não dá para a gente coordenar com o relato de Crônicas. Mas isso foi uma coisa que aconteceu várias vezes na história, né? Logo depois de Davi e Salomão, que foram dois reinos gloriosos, muitas vitórias, Deus abençoando e eles tendo muita riqueza vindo de todas as nações e tal. Logo no reinado de Roboão, que é filho de Salomão, veio o rei do Egito e pegou todas as coisas de ouro, uns escudos de ouro, tudo que tinha na casa de Deus, e levou embora. Então você fica, aquilo que eu sempre falo aqui, para conquistar aqueles escudos de ouro, quanto tempo que Deus preparou a nação de Israel para chegar lá. Sim, eles tiveram uma longa caminhada, não foi só o reinado de Davi e Salomão. Para chegar lá demorou. Agora, para perder, é muito rápido. O rei vem, pega tudo e leva embora. Aquilo que é acumulado em gerações. Eu gosto sempre de pensar o que isso representa hoje, né, espiritualmente, como que a gente pode aplicar. Mas primeiro, assim, a coisa mais evidente, que eu acho que é a coisa mais importante vamos voltar a lembrar de Joás aqui. Joás. Ele passou os primeiros anos do reinado dele recuperando a casa de Deus. Lembra? Nós acabamos de estudar isso. Ele veio depois de dois reis que não serviram ao Senhor, né? Jorão e Acasias, né? O avô e o pai dele. E também a Atalia, né? A avó dele, que era pior ainda. Então, a casa de Deus estava em ruínas, a casa de Deus estava desamparada, abandonada, sem recursos, e ele passou por todo aquele processo que é descrito, que a gente estudou, que ele foi fazendo o pessoal contribuir e gerenciando e organizando para voltar a ter recursos na casa de Deus. Aí, no momento de perigo, como ele não está mais servindo a Deus, ele pega tudo que ele mesmo, e também que os pais dele, né, os anteriores acumularam, mas ele pega tudo que ele trouxe para a casa de Deus, e no momento ele já dá embora. Então, eu penso às vezes em tesouros como verdades, práticas,
coisas que a igreja vai conquistando ao longo da nossa caminhada, da nossa história com Deus. Nós vamos conquistando verdades, né? Pensa do tempo da Idade Média, quando a igreja estava bem destituída. Quantas verdades foram sendo recuperadas pela igreja? Que a igreja foi perdendo tudo durante a história. Foi perdendo. O que são os tesouros que ele deu embora? Os tesouros são as verdades. Nosso tesouro são aquilo que Deus nos deu, né? Revelações, verdades, práticas, coisas que Deus vai dando para a igreja. E ele perdeu isso num instante. Então eu não sei exatamente como a gente pode fazer uma aplicação de como alguém pode pegar essas coisas e dar embora, mas quando a igreja se afasta de Deus, mesmo que ela tenha as tradições, nós temos muitas igrejas que têm longas tradições, tem os prédios, né, os templos antigos na Europa, em outros lugares assim de centenas de anos, né, e tem as igrejas, né, que tem muita história, né, que tem muitos anos de tradição, mas muitas vezes aquilo que eles têm não tem mais vida, porque o tesouro mesmo que foi ajuntado durante o tempo foi perdido, né? Então, quando nós nos afastamos de Deus, começamos a ter perdas. Os tesouros da casa de Deus, as possessões, as coisas que Deus nos deu de verdades, de coisas restauradas, começam a se perder. Ok? Então, essa descrição de reis, essa letra B, é uma das coisas que Joás perdeu. Agora vamos voltar para 2 Crônicas, que ele vai falar bem mais coisas. 2 Crônicas 24. Logo depois, no versículo 22, né, que fala sobre que Joás não se lembrou do recede, né, de Joiada, né, e mandou matar o filho. Versículo 23. Decorrido 1 ano, o exército da Síria, então nós estamos falando sobre o mesmo rei Azael, o mesmo rei, só que aqui, talvez um pouco depois, né, os dois relatos não batem, talvez eram situações diferentes, ou talvez esse autor de crônicas teve acesso a outros fatos, a gente não sabe exatamente, mas aqui fala assim que o exército da Síria subiu contra Joás, vieram ajudar, porque no relato de reis, ele mandou aqueles tesouros e o rei da Síria nem chegou a Jerusalém, mas aqui, nesse caso, talvez um pouco depois, a ideia é realmente você perceber como, assim como as advertências vão subindo de tom, os juízos de Deus também vão aumentando. Então ele teve um perigo, ele deu todo o tesouro embora, em vez de voltar para Deus, em vez de buscar Deus, não, ele pegou o que ele tinha e deu embora. Agora vem o rei da Síria, o exército da Síria, subiu contra Joás, vieram ajudar Jerusalém e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes. Olha como isso aqui é significativo. Então aqui oficiais, líderes foram mortos. E a gente não sabe se eram os mesmos, mas tem uma ligação aqui, que todo esse processo começou com esses príncipes que vieram para Joás e falaram, vamos abandonar Deus. Então o exército da Síria veio, matou os príncipes e levou também embora muitas possessões. Aqui não fala, nesse relato não fala dos tesouros da casa de Deus, mas houve prejuízo. O rei veio e levou embora muito despojo, muitas coisas que ele encontrou lá, ele levou embora, né? Todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Então, Deus começa a permitir esses juízos, essas disciplinas, coisas acontecendo, perdendo os tesouros da casa de Deus, perdendo lideranças caindo. Por quê? Porque muitos, sim, tem várias coisas que você pode aplicar, mas por que muitos líderes cristãos da igreja, pessoas de Deus, por que muitos líderes estão caindo? Hoje a morte muitas vezes não é física,
Muitas vezes são pessoas que estão caindo, que estão deixando a fé, que estão deixando a pureza. Então, isso é um sinal do juízo de Deus, quando líderes não são protegidos, estão expostos, não estão recebendo a proteção de Deus. Então, são alertas, são luzes vermelhas que Deus quer mostrar. Outra coisa aqui na letra C, olha o versículo 24. Embora o exército dos sírios tivesse vindo com poucos homens, olha como a situação inverteu. Que muitas vezes Deus deu vitória ao povo de Israel, povo de Deus com poucos, os inimigos com muitos, e Deus dava vitória. Agora a situação inverteu. Os sírios vieram com poucos homens, o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande. Então, o povo de Israel tinha um exército bem maior do que os invasores, e Deus entregou nas suas mãos um exército muito grande, porque Judá havia deixado o Senhor, Deus e seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Então, tudo isso aqui, gente, é para mostrar, porque essas coisas aconteciam, e havia em cada momento, havia chance de voltar. Então Deus vai chacoalhando, Deus vai tentando acordar. Deus estava dizendo: olha, o que Zacarias, o filho do sacerdote, falou? O que ele disse? Qual que era a mensagem dele? Cuidado, vocês estão abandonando Deus, e Deus vai abandonar vocês, e vai suceder mal, vocês vão se dar mal por causa disso. E isso está acontecendo exatamente como ele advertiu. Então, aqui derrotas na batalha, e derrotas assim significativas, assim, eles poderiam ter ganhado porque eles eram mais numerosos, né? E Deus permitiu a derrota. Letra D, versículo 25. Quando os sírios se retiraram, deixaram a Joás gravemente ferido. Então a coisa está chegando cada vez mais próximo dele. Então atingiu os líderes, atingiu os tesouros da casa de Deus, atingiu o exército. Agora atingiu ele primeiro, ele foi ferido, mas mesmo assim nós não temos notícia nenhuma de mudança de coração. Aí finalmente vai chegar o último ponto, que ainda está no versículo 25. Os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama. Quer dizer, ele estava ferido, estava na cama, e aí os servos o mataram. Assim ele morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. É interessante, né? O povo, provavelmente não eram as mesmas pessoas, né? Mas o povo o induziu a deixar o Senhor, e o povo, quando ele morreu, não sepultou nos sepulcros dos reis. Quer dizer, o próprio povo entendeu que ele não tinha sido fiel a Deus, né? E ele não recebeu uma sepultura de honra. Quer dizer, Joiada foi sepultado junto com os reis, que ele não era rei. Joiada foi honrado como um verdadeiro líder do povo de Deus, e Joás, que terminou longe de Deus, não foi honrado, né? Ele não teve uma sepultura honrada. Estes foram os que conspiraram contra ele. É interessante, aqui registra o nome dos dois homens que o mataram, e é interessante que os dois eram descendentes de estrangeiros. Um era filho de Amonita e o outro era filho de Moabita. Versículo 27, o relato dos seus filhos, as muitas sentenças. Olha como Deus deu várias chances. As muitas sentenças proferidas contra ele, o registro da restauração da casa de Deus, que aconteceu antes, estão escritos no comentário do livro dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. O texto associa, só queria também chamar a atenção para um fato assim, que não fica claro aqui. Do ponto de vista de Deus fica claro, que fala assim, que os servos conspiraram e o mataram por causa do que ele fez contra o filho do sacerdote Joiada.
Então, agora, se os servos fizeram isso pensando, nós vamos matar o rei porque ele fez isso, isso não está muito claro. Parece que está descrito isso, mas esse por causa pode ser um por causa de Deus fez isso, mas de qualquer forma, tudo isso aqui, né, o texto fala que os sírios vieram executar um juízo de Deus. Então todas essas coisas aconteceram por causa daquilo que tinha sido feito antes. Então eu acho que a gente olhando para essa relação, você consegue visualizar o que acontece quando nós nos afastamos de Deus. Um Deus de amor. Agora eu quero voltar com vocês para o Mateus 23, naquele texto que a gente leu domingo passado, porque tem um final daquele pronunciamento de Jesus, né? Em Mateus 23 ele fala contra os sacerdotes e os fariseus, né? Os fariseus, escribas, fala que vai recair sobre eles, versículo 35, né? Vai recair sobre eles todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, mais uma vez, eu queria deixar esse ponto claro, que sobre a geração, essa geração que Jesus estava falando, veio todos esses juízos que Jesus falou. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas Jesus falou assim, esta geração, e até hoje Jesus não veio, porque quando ele fala em Mateus 24, ele fala isso também, né? Esta geração não vai passar sem que tudo aconteça, mas a gente tem que lembrar que a primeira vinda e a segunda vinda são períodos paralelos. Então Jesus falou naquela geração, falou sobre tribulação que aconteceu naquela época, né? A tribulação da destruição de Jerusalém foi uma tribulação horrível, mas numa escala pequena, ali em Israel. Mas o que ele estava dizendo que vai ter uma outra geração antes da segunda vinda, em que essas mesmas coisas que aconteceram naquela época vão acontecer numa escala muito maior. E esse mesmo princípio, como eu li para vocês em Apocalipse, esse mesmo princípio no tempo do fim vai ter também um sistema embriagado e embriagando os outros, né? A meretriz, ela está embriagada olha, tem três tipos de embriaguez. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Então esse sistema que não é uma igreja, né? Os protestantes acharam por muito tempo que era a igreja católica, mas a meretriz do tempo do fim não é a igreja católica. Os sistemas protestantes são tão meretrizes quanto a católica. É o sistema, e é um sistema que inclui o sistema econômico e religioso e político, está tudo interligado ali. Então esse sistema que rejeita Deus, que substitui Deus, que nega Deus, que tem culpa do sangue, em Apocalipse 17, 18 fala, essa mulher, essa Babilônia, nela foi encontrado todo o sangue dos santos de todas as épocas. Por quê? Porque é um sistema contínuo, as pessoas passam, as gerações passam, mas o sistema continua. Então esse sistema é culpado de todo o sangue de todas as épocas, como Jesus falou, olha, sobre essa geração de vocês vai cair o sangue desde Abel até Zacarias. E isso aconteceu numa primeira etapa, e que realmente resultou em juízo de Deus sobre a nação de Israel, que tem durado 2000 anos, é muito tempo, e os judeus ainda estão sofrendo, apesar de ter a terra deles, apesar de ter muita prosperidade, mas os judeus continuam sendo perseguidos, continuam sendo atacados
por causa de toda essa consequência que veio no tempo de Jesus. Só que agora nós estamos diante de uma outra geração e um outro momento em que um sistema será julgado, a grande Babilônia, e que o juízo de Deus vai cair. E Deus vai fazer do mesmo jeito? Ele vai fazer tudo isso aqui? Advertir, chamar atenção, pedir para voltar? Ele está fazendo isso e vai fazer isso. Então, eu só queria finalizar essa passagem de Mateus. Olha só, né? Ele termina falando no versículo 35, vai recair sobre vós todo o sangue justo, tal. Versículo 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Aí, o que ele diz no versículo seguinte? Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém. E aqui você tem que juntar, tem Lucas 19 que explica essa paixão de Jesus de uma forma mais ampla ainda, mas ele fala, Jerusalém, Jerusalém, ele acabou de falar do juízo que vem, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, quando nós falamos, é um assunto desagradável, eu não gosto de falar sobre o juízo, eu não gosto de falar sobre essa parte da natureza de Deus, daquilo que vai acontecer, não é agradável, não é bom, mas não existe um verdadeiro amor sem zelo, sem ciúme, sem proteção, sem consequências. Não existe. E não existirá um reino de Deus sem purificação dos elementos que estão contaminando. Gente, eu não sei vocês, eu estou abismado com a nossa situação no Brasil, mas não é diferente em outros países, não. Não, já mexeram com todas as... Não, falta ainda uma parte que não mexeram e lá também está podre. Tá podre aqui, está podre aqui. Gente, nós estamos podres. E como é que vem o reino de Deus? O reino de Deus tem que purificar. Claro que eu gostaria de pensar em purificação não como rejeição de alguém, eu gostaria de pensar, e é isso que Deus quer fazer. O que Ele deseja fazer é purificar o que há de mal dentro de nós. Mas nós precisamos deixar, nós precisamos permitir. Porque se nós não permitirmos que a purificação aconteça dentro de nós, no fim Ele tem que chegar a essa medida mais drástica. E lembrando que a morte física, ela é uma figura de juízo drástico, é uma figura de sentença final, mas uma coisa que a gente tem que pensar, lembrar, a Bíblia nunca define, nunca, não foi propósito de Deus definir isso. Nós podemos especular, podemos discutir até o fim da nossa vida, até... assim, nós não temos a resposta. Joás foi para o inferno, a Bíblia não fala se ele foi para o inferno. O que me importa é que ele terminou mal. Eu não quero dizer, terminei minha vida mal, mas vou para o céu assim mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho essa resposta. Ele terminou mal, a vida dele, a carreira dele, a missão dele, ele terminou mal. Isso que importa. Então a Bíblia não explica o que acontece depois, como que é esse juízo. O importante para a gente entender é que a morte física é um juízo de Deus, mas não é o fim da história. Então nós não sabemos o que acontece. A morte física pode ser um juízo de Deus. Eu estou falando isso porque tem vários exemplos. Um homem que provavelmente vocês tenham ouvido falar, o nome dele do século passado, William Branham,
foi um homem fantástico. Meu pai teve a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente, de ver milagres, de ver coisas acontecendo, de sentir o poder de Deus. Assim, ele foi um homem, entre vários homens que Deus levantou com sinais e maravilhas, ele foi talvez um dos que mais sinais teve, mais foi usado por Deus. Deus falava com ele muito claramente, foi uma pessoa tremenda. Só que ele também não terminou bem. Que eu saiba, ele não entrou assim em pecado, adultério, essas coisas assim, mas ele começou a falar que ele era o anjo da igreja, né, da última, né, fazendo aquela, das 7 igrejas do Apocalipse, cada um num período da história, que ele era o João Batista, que ele era o Elias que havia de vir, tem várias figuras. Ele começou a falar isso, ele se exaltou, e ele morreu de uma forma muito assim estranha. Eu não me lembro agora dos detalhes, mas ele morreu num acidente de carro, mas não foi assim, sabe, várias pessoas. Davi Wilkerson morreu num acidente de carro e aparentemente não tinha nada a ver com o juízo de Deus. Um acidente pode não ser juízo, mas no caso de William Branham foi muito claro, né? A fundadora da Quadrangular, Amy Semple McPherson, morreu também. Então, assim, tem mortes que eu não acho que, eu pessoalmente, eu não vejo como juízo de Deus, então a pessoa perdeu tudo, Deus rejeitou. Não, a Bíblia não fala isso e eu não tenho direito de falar isso. Mas que terminaram mal a sua carreira, a sua vida, a sua missão, terminaram mal. Então, isso que eu queria chamar a atenção. A história de Joás é uma história que mostra que é possível terminar mal, mas que antes de terminar mal, Deus dá muitas oportunidades. E nós precisamos tomar muito cuidado no que acontece na nossa vida e na nossa geração. E eu queria que vocês lembrassem dessa palavra de Jesus. Ó Jerusalém, Jerusalém. Jesus chorou. Em Lucas 19 fala que ele chorou. Ele olhou para Jerusalém e chorou porque ele sabia o que viria sobre aquela cidade. Ele chorou, falou assim: eu não queria que isso acontecesse. E terminando Apocalipse, naquela passagem que a gente leu, eu queria mostrar Apocalipse 18, dentro desse padrão de Deus estar sempre chamando, sempre buscando. Eu falei que tinha 3 tipos de embriaguez e não terminei. A meretriz, né, Babilônia, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela dá de beber para todos os reis, para todos os governantes do mundo, para as igrejas, para todo lugar. Ela dá um vinho que embriaga os líderes do mundo, que é a embriaguez da sensualidade, do prazer, de buscar coisas para si mesmo, ok? Então, isso era a idolatria. A idolatria era, as pessoas faziam orgias, as pessoas faziam coisas assim, que eram satisfação dos próprios apetites e desejos carnais. Então, isso é o vinho que a meretriz dá para todos os reis, para todas as igrejas, para todas as pessoas beberem. Então, ela se embriaga com o sangue dos santos, poder, pisando, destruindo, dominando, oprimindo, né? Isso é ela se embriagando. Ela dá o vinho desses apetites carnais, da vida da sensualidade, e aí você faz paralelo com prosperidade, com tudo que está sendo pregado, assim, que faz o homem se voltar para si mesmo. E tem uma terceira embriaguez que Deus agora vai dar do vinho dele. Ele vai dar o vinho da ira dele para ela beber. Então, Apocalipse 18, quando fala assim, versículo 2, ele clamou, o anjo, né, clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, porque quando nós deixamos o Deus verdadeiro e colocamos
o dinheiro, o prazer, o egoísmo, o poder, a exaltação, quando nós colocamos todas essas coisas no lugar de Deus, conhecimento, soberba, independências, né? Todas essas coisas que fazem parte, né, da nossa mentalidade humana, então isso abre caminho para demônios. Guarida de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então ela deu do vinho dela para todas as nações e todos beberem desse vinho dela. Os reis da terra se prostituíram com ela. O que é prostituir? É deixar Deus, né, a relação com Deus, e colocar a relação com esse sistema falso que dá para mim o que eu quero. Babilônia, o sistema de Babilônia dá para mim o que eu quero. Quando eu abro mão, quando eu me ofereço a Deus, quando eu me submeto a Deus, eu perco o que eu tenho, mas na verdade eu ganho algo que é muito superior. Mas quando eu procuro aquilo que eu quero, isso é prostituição, é o vinho que ela dá para a prostituição. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer, então isso que eu queria dizer assim, vem juízo de Deus. Isso aqui é uma história pequena, inserida na história de Israel, mas é uma pequena cápsula, né? uma pequena síntese daquilo que vai acontecer numa escala grande, que Deus está advertindo, que Deus está chamando, que Deus está dando sinais de alerta, que Deus está pesando a mão, que Deus está fazendo várias coisas para que nós possamos voltar. E o que é a voz aqui? Ouvi, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os pecados se acumularam até o céu, foi enchendo a medida, Deus se lembrou das iniquidades dela, tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, o mesmo cálice que ela deu de beber, dai-lhe a ela em dobro, e assim vai. Então assim, o que eu quero mostrar com isso? Que Deus está chamando para sair dela. Muita gente já usou esse versículo para dizer tem que sair da igreja católica, depois outros grupos usaram esse versículo para sair das igrejas evangélicas, e a gente sai de uma coisa que não é isso que tem que sair, sabe? É outra coisa. Que a gente sai daquelas coisas, mas a gente leva a Babilônia dentro da gente, é o mesmo problema. Então não é isso que ele está falando. A marca da besta, se for, eu não tenho ideia se vai ser um chip, se vai ser um negócio implantado na minha testa, na minha mão, não sei. Vai ser muito mais complexo do que isso, a gente se livrar da influência. Tem uma marca, tem uma mentalidade, tem algo que contamina, tem algo que está sendo disseminado continuamente de várias formas. Tem um veneno que nós estamos bebendo. A gente bebe na igreja, a gente bebe na mídia, a gente bebe na influência, a gente bebe nas escolas, a gente bebe em todo lugar. Tem um veneno, ele aparece de várias formas, mas no fim é esse veneno aqui, esse vinho que está sendo dado, e é isso que ele está dizendo, cuidado, você precisa se separar. Nas mensagens de Jesus, registrado em Mateus, em Lucas, ele fala, vem um tempo de grande aflição, vem um tempo que se Deus não cuidasse, nem os eleitos não sobreviveriam, mas ao mesmo tempo ele fala assim, não fique com medo. Eu estava relendo isso hoje e falei assim, nossa, é engraçado, ele fala assim, vem um tempo de terror, vem um tempo de tribulação, vem um tempo como nunca antes, mas não fique com medo não ligue para isso não, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, cuidado, não se contamine,
Porque se você não se contaminar, não precisa ter medo. Que ele fala assim, nem um fio de cabelo será prejudicado. Isso não quer dizer que nós não seremos torturados, mortos. Ele está dizendo que nada da nossa integridade, nada daquilo que Deus nos deu será perdido. Porque nós estamos sendo chamados aqui nessa vida para acumular tesouros verdadeiros, ouvindo a voz de Deus, servindo a Deus de verdade, e isso não pode ser tomado. Quando nós formos atacados, nós não podemos dar embora os tesouros que Deus nos deu. Amém? Assim, nessa nota, infelizmente ou felizmente, porque se Deus está nos advertindo, se Deus está nos protegendo, é porque Ele nos ama. Assim nós terminamos a nossa jornada 2015, mas logo, logo estaremos de volta. Nossa data, eu já mandei o e-mail, não sei se todos viram, né? Mas já mandei a nossa data de retorno é 17 de janeiro, ok? Então nós vamos ficar 3 domingos, mas não sem a presença de Deus, não sem a sua palavra, mas vamos ficar 3 domingos de recesso e voltaremos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos de coração, porque o Senhor é Pai e o Senhor sempre cuidou do teu povo, sempre insistiu, sempre buscou trazê-los de volta, protegê-los do mal. E assim toda a humanidade, o Senhor está lutando, clamando, desejando atrair a Ti mesmo. Ó Deus, nós não sabemos muita coisa sobre o que vai acontecer ou como vai acontecer, mas Senhor, estamos terminando esse ano de 2015, o Senhor nos trouxe até aqui, somos gratos a Ti. Eu agradeço a Ti por cada pessoa, as pessoas que estão aqui, as pessoas que não puderam vir. Te damos graças, ó Deus, por ter nos guardado, por ter nos dado sede e fome da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos guardando, nos advertindo, nos acordando, nos chacoalhando quando necessário, para que a Tua palavra seja clara e para que a Tua voz seja ouvida por nós. Ó Deus, como nós desejamos conhecer de verdade a Tua voz, conhecer a Ti, andar perto de Ti, Senhor, porque andando perto de Ti não nos virá mal nenhum e nós vamos ver o Teu reino ser estabelecido sobre a terra. Essa é a nossa esperança e o nosso anseio, o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.